E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa para o sexto ano. Então, sexto ano, vamos lá. Interpretação de texto de HQ. Então, gente, daqui para frente, toda vez que vocês forem fazer uma prova, não que já não aconteça, né? A prova de interpretação de texto, ela sempre vai cobrar muito de vocês. Justamente porque a interpretação de texto a gente consegue entender, né, como que está o entendimento de vocês sobre o mundo, como está a percepção de vocês. Com isso a gente consegue medir, né, como está o teu português, se você consegue entender a diferenciação das palavras, a pontuação. Então, dependendo da pontuação que a gente colocar, dependendo da acentuação que a gente colocar, a gente pode mudar o sentido da palavra. E a interpretação de texto vai trazer isso. Junto com a interpretação de texto, a gente entra com a interpretação de texto de HQ, né? As histórias em quadrinhos. Então você em algum momento já deve ter se deparado numa prova tua aí com o Calvin Haroldo, numa prova com o Garfield, com o Agar, com a Mafalda. Então temos, né, só citei 4, né, a Turma da Mônica, né, citei 5 do que pode aparecer aí, justamente porque a interpretação ela exige de você alguns conhecimentos, conhecimento de mundo, conhecimento gramatical. Então tudo que você aprendeu dentro você vai trazer para dentro da tirinha, para que você consiga compreender. Então vamos lá. Pensa num local que você nunca foi. Vou dar só um exemplo para você. Você nunca foi em um lugar. Como é que você vai ir nesse lugar a primeira vez? Sei lá, você vai abrir o GPS, você vai colocar no Waze, aí você está andando, né? Você vai prestando atenção em tudo. Vire nessa rua, vire naquela rua. Alguém te dá um ponto de referência, vai ter um prédio assim. Você vai procurando esses pontos de referência. Quando você chega nesse determinado local, você vê lá, tipo, opa, aqui, né? Cheguei. Você prestou atenção no caminho? Não. Vamos supor que você tem que ir nesse lugar uma segunda vez. Opa, você já tem uma ideia do caminho. Como é que você vai ir agora? Você vai ir com cuidado e prestando atenção no que tem em volta. Nossa, não sabia que tinha essa praça. Nossa, não sabia que tinha isso, não sabia que tinha aquilo. Você chega no lugar e você vê que o caminho ele não se tornou maior, mas ele se tornou mais rico. A terceira vez que você passa aí, você vai pegando detalhes. Se você já não for automático, em tal lugar, vira aqui, vira ali, você já vai no automático, porque você já conhece o que tem. Então, um texto, e isso eu falando tanto de um texto verbal como um texto não verbal, ele demanda que ele seja feito, e isso é uma dica que o professor dá, pelo menos 3 leituras desse texto. A primeira leitura você vai entender do que ele fala, como que ele fala, qual é a linguagem que ele utiliza. A segunda leitura é para você pegar os detalhes. Opa, eu já sei como é que ele funciona. A partir de agora eu quero ver as especificações do que esse texto passa. E, né, na nossa última, né, na terceira leitura, é onde você vai ver se ficou algo para trás, algum detalhe. Uma leitura de conhecimento e 2 leituras de aprofundamento. 2 leituras que você está procurando detalhes. Vejam, pessoal, é extremamente importante, tanto em textos quanto aqui. Por que o professor fala isso? Justamente porque dentro, quando um professor monta uma prova e a gente coloca uma tirinha, a gente quer que vocês consigam entender a linguagem verbal e a não verbal, por exemplo. Vamos lá. O personagem está sentado assim, triste. Aí no balão está escrito, nossa, hoje eu estou muito feliz. É verdade o que ele está falando? Não. Porém, a gente pode entender que é uma ironia. Ele pode estar sendo irônico. Nossa, eu estou muito feliz hoje. Ou que ele simplesmente está triste mesmo. Né? Ele está tão triste que ele, estou tão feliz hoje. Ele está mostrando uma tristeza, uma melancolia.
Só que você teve que comparar o balão, a linguagem verbal, com o rosto do personagem, a linguagem não verbal. Isso é extremamente importante, justamente para que a gente consiga fazer tudo. Belezinha? Então, né, vamos lá. Né, tanto no Enem quanto no Enseja e em diversos vestibulares do Brasil, é muito comum encontrar questões que envolvam a interpretação de texto a partir de histórias em quadrinhos. Veja, pessoal, a história em quadrinho, ela vai vir para ela trazer uma série de coisas. Você vai analisar personagens, você vai analisar as falas, você vai analisar os dizeres. Lembra quando a gente estudou poema lá atrás, na semana 1? O que eram os dizeres? Os dizeres populares. Então, sei lá, em Curitiba eles falam piá. Né? No Rio Grande eles falam guri. Né? E em outros lugares do Brasil vão falar moleque. Então, temos 3 palavras que se referem, né, a criança, menino. Temos 3 palavras. Existem mais umas outras, né? Em Curitiba a gente tem o famoso piá do janho, né? Ô, piá do janho. É um piá, né? Ainda assim, é um dizer popular. Então, esses sons regionais, essa regionalidade, né, ele vai estar presente para que a gente consiga analisar. Se você não tem conhecimento dessa regionalidade, né, a gente acaba tendo um problema na interpretação. O intuito é estabelecer o objeto que servirá para testar a atenção, o domínio do conteúdo e a capacidade interpretativa do candidato. Veja, testar a atenção, domínio de conteúdo e a capacidade interpretativa do candidato. Por que eles fazem isso? Justamente para que você consiga entender como o texto vai ser formado. O que eles estão pedindo de mim aqui? Vejam que a gente tem enunciados, é a dica que o professor sempre dá. Leia o texto. Eu, enquanto professor, eu vejo muito isso. Começou a prova. A criança está lá fazendo a prova e larga a mão. Professor, não entendi. Aí você vai lá, né, você chega do lado assim, o que você não entendeu? Ah, aqui. Aí, leia de volta. Quando eu falo leia de volta, é quase certeza que a criança vai conseguir entender. Por quê? Porque ele só bateu o olho e não foi querer compreender. Demanda trabalho, demanda esforço e você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir entender. Então, quando eu, enquanto professor, escolho colocar numa das minhas aulas um slide, eu escolho colocar em uma das minhas provas uma tirinha, eu quero testar muita coisa, quero ver a atenção, se ele sabe do que está sendo falado, se ele prestou atenção que ele tinha que ver o formato dos balões, se ele tinha que ver a expressão dos personagens. Tudo isso entra na interpretação de texto, certo? Né? Ainda que resista a algum preconceito, as histórias em quadrinhos, né, são hoje uma forma de arte estabelecida, sendo objeto de estudo em universidades mundo afora. Né? Uma revisão sobre a interpretação de texto, né, para o Enem e o Enseja. Então, o que é o Enem? Isso aqui para vocês, gente, é só para vocês terem uma ideia. Vocês estão aí no sextoninho, mas um futuro grande aguarda vocês. Né? O Enseja não, né? O Enseja é a prova para adultos. Mas por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é uma forma que a gente tem de conseguir ver a interpretação de texto de todo mundo. Tranquilão? Então, olha lá. Sequencialidade e simultaneidade, certo? Então, uma das características mais marcantes da HQ é a concomitância de sequencialidade e simultaneidade. Sequencialidade, então, o quadrinho começou a acontecer aqui, ele vai continuar aqui, ele vai continuar aqui, então ele tem uma sequência de eventos lógicos, cada quadrinho representando uma coisa. Vejam, se a gente se perde, sei lá, coloca um quadrinho, aqueles que tem dividido, se você não consegue interpretar uma das partes desse quadrinho, a gente tem um problema muito grande de entendimento depois. Justamente porque é difícil conseguir fazer a marcação desse quadrinho. É a partir dele que a gente vai fazer a base. Então, eu não estou entendendo quando é que chega aqui. Você tem que voltar. Você tem que voltar lá no começo e ver. Então é primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse.
Se você pular um quadrinho, às vezes você perde uma fala importante, você perde um acontecimento importante. E isso vai prejudicar lá na frente a sua leitura. Né? Nas histórias em quadrinhos há uma sequência de acontecimentos pelo qual devemos passar quadro a quadro, igual o professor está falando, como no cinema, porém, a modo de exibir simultaneamente todas as etapas ao mesmo tempo em uma mesma página. Então a gente pensa na aula de quadrinho que o professor deu, umas aulas atrás. Então nós tínhamos a aula de quadrinho bem certinha lá, e essa aula de quadrinho, né, nós tínhamos uma sequência de acontecimentos em algumas linhas. Né? Cada linha com uma quantidade X de quadros. Isso era a sequenciação. Essa história ela tinha começo, meio e fim. Quando você tem que fazer uma produção de texto, o professor ele cobra de você. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma produção de texto. Lembrando que o seu texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, a gente vai apresentar os personagens, o enredo, a história. No desenvolvimento, nós vamos fazer o enredo andar. Quem que vai fazer o enredo andar? Os personagens. Então, a partir do momento que o enredo está andando, a gente faz os personagens já, né? Os personagens vão fazer o nosso enredo andar. A gente passa a entender melhor. Então, a sequenciação desses quadros vai tornar o nosso entendimento mais fácil, certo? E, na conclusão, você amarra o que você começou. Então, a gente começou com o Cebolinha fugindo e a gente terminou com o Cebolinha desmaiado, porque a bola tinha acertado a cabeça dele. Então, adiantou ele fugir, se a gente for parar para pensar na história? Não, porque a Mônica acertou ele de qualquer maneira. Então, é por isso que a gente tem que conseguir entender a sequencialização. Então, veja, ao mesmo tempo em uma mesma página. Dentro de uma página, a gente vai ter o mesmo acontecimento. Beleza? E afinal, por mais que nos concentremos em um determinado quadro, no momento da leitura, nossa visão periférica já mais ou menos aprendeu todos os outros. Esse recurso estético é fundamentalmente a poética dos quadrinhos. Ou seja, a partir do momento que a gente se acostuma, o nosso olho não vai, sei lá, você está lendo um quadrinho. Você não bateu o olho no primeiro quadrinho e já vai ler o último. A não ser que você queira tomar um spoiler ou seja um quadrinho muito grande. A partir do momento que esse quadrinho não é muito grande, você vai tomar uma sequencialização. Você vai querer entender o que cada uma daquelas informações. Você vai querer ver a riqueza da arte que tem em cada um deles. Isso faz com que a gente entenda a formação da ideia, certo? Então vamos lá. Questão 9. Pausa aí, tenta. Já está respondido, mas só leia a questão 9. Beleza? Vamos lá então. Então nós temos aqui algumas imagens que dependem de um conhecimento de mundo. Então temos uma bruxa oferecendo uma maçã para alguém que está com uma coroa. Opa, uma bruxa que oferece uma maçã para uma princesa. Comeu a maçã e dormiu e morreu. Opa, Branca de Neve. Já sabemos que ela é a Branca de Neve. Então olha lá, ó. Não, obrigada. Depois temos a serpente oferecendo para uma mulher, oferecendo um fruto para uma mulher. Quem que é a serpente? Na exégese cristã, Eva comeu o fruto da árvore proibida, e então ela e Adão foram expulsos do Éden, mas a gente sabe que ela foi tentada pela serpente. Então a serpente ofereceu um fruto para ela e não, obrigado. Aí nós temos aqui um cara, com mais de 10 você ganha um celular. Aí temos aqui no segundo quadrinho lá caído, a serpente e a bruxa, daí é uma questão de técnica. Então, qual que é a crítica que a gente tem aqui, ó? Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir a interlocutora? O personagem do terceiro quadrinho, ele, a interlocutora, ela. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor, consenso ao sugerir todo vendedor tem técnica, raciocínio lógico ao raciocinar com uma fruta um produto eletrônico,
comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores, né? Indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Ou seja, se ela pegasse a maçã com mais R$10, ela ganhava um celular. Opa, isso já me ajuda. Então ela comeu a maçã. Por quê? Ela já pegou a maçã, né? Já que ela pegou a maçã, ela comeu. Ah, mas ele perdeu o celular. Não, provavelmente ele pegou o celular de novo, certo? Então, vamos lá. Né? A incrível importância do dedo indicador. O patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, vejam, balãozinho de pensamento. Né? Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então, pausa aí e tenta analisar essa tirinha. Beleza? Então, olha lá. O humor presente na tirinha decorre principalmente no fato da personagem Mafalda atribuir no primeiro e no último quadrinho o mesmo sentido ao vocálico indicador? Não, gente. Ela não está invocando. Né? O que ela faz? Usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo uma criança. Então é isso que a personagem Mafalda, né, é esse humor que tem. Porque ó, ela tem o dedo indicador. Ela usou o indicador para entender o indicador de desemprego. Então, se o patrão manda embora, né, e o patrão faz esse movimento, né, esse movimento aqui, dá a ideia de desemprego. Então, né, a interpretação dela fica dessa maneira. Então, a resposta certa é a letra D. E né, a gente tem aqui a interpretação de HQs, então vamos lá. Ó. Chuta, bate. Olha eu aqui, eu. Paf, pof, calma. Pronto. Já escolheram os lados. Agora comecem o treino. Então, de novo aqui. Paf, free. Cartão preto, expulsão do país. E temos aqui, né, fala Deus, né, um relâmpago, né, acho que vamos precisar de um intérprete, certo? Então as historinhas são marcadas por meio de imagem e diálogos entre o personagem da história, um narrador que nos conta a história, sequência de imagens, sequência de parágrafos somente. Pausa aí, tenta fazer. Fechou. Então a história é narrada por meio de imagens e diálogos entre um personagem, porque a gente não tem um narrador, é somente eles que têm. Mas vejam, de novo, tem onomatopeia, tem o formato dos balões, tem a onomatopeia do relâmpago. Tudo isso faz com que o nosso texto se torne cada vez mais rico. Belezinha então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.